Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos os alunos da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de literatura aqui do canal Educação. Na nossa aula de hoje, nós vamos trazer conteúdo novo. Vamos falar sobre o arcadismo no Brasil, gente. Trazer para vocês aí informações a respeito das origens, das características e principalmente, olha, do estilo do arcadismo em território brasileiro, tá bom? Para a gente contextualizar bem aí essas informações, nós trouxemos uma cartela cheia de informações para vocês. Essa cartela, você sabe, sempre fica à disposição de vocês lá no site do canal Educação, canaleducação.tv. Lembre-se que todo o material está à disposição, fica lá no arquivo digital que o canal tem dentro desse mecanismo digital e serve a você a qualquer momento, né? E aí você pode encontrar também essas especificações. Boa noite aos nossos alunos lá de São Pedro, Novo Santo Antônio, Monte Alegre, que são as unidades da SEDUC que estão com as nossas salas, né? Transmitindo diretamente pelos nossos kits e os alunos sempre aí presenciais acompanhando as nossas aulas mediadas por tecnologia. Aos nossos colegas, professores presenciais, que estão na linha de frente desse processo também, meu boa noite aí a todos os nossos participantes aqui do canal Educação, tá bom? Vamos lá para a nossa cartela. Na nossa cartela, a gente sempre explicita as informações necessárias e importantes para vocês, tá? Bom, com relação a esse objeto do conhecimento, literatura brasileira, a era colonial. Inclusive é a última, né? Porque depois a gente vai encontrar a era romântica ou moderna, com o romantismo. Para a gente fazer a introdução aos estudos do arcadismo no Brasil, falar das origens, características, temas e o estilo do movimento, vamos conhecer o processo histórico, social e político de transição entre o final do século XVII e o século XVIII, que é quando o arcadismo acontece. Explicar o liberalismo, as questões de mudança política que interferem no movimento aí que colide com, ou que coincide e que ocasiona posteriormente as grandes mudanças dessa sociedade, tá? E a gente vai explicar bem direitinho as origens dos termos, os estilos, tudo aquilo que está relacionado ao seiscentismo artístico, também chamado de arcadismo, tá bom? Vamos adiante aqui para a gente poder trazer para vocês uma imagem. Professor, essa imagem é do século XVIII? Não, é do século XX, mais precisamente do século XXI. Mais precisamente 2002. Avatar foi uma produção científica aí muito interessante relacionada a esses aspectos aí significativos, tá? Nós vamos perceber aqui essa, vamos dizer assim, marca do cinema, né, com o caso aí do nosso Avatar, há uma perspectiva, vamos dizer assim, interessante de uma realidade que tem a ver com arcadismo? Tem, professora. Em que aspectos? Vamos já descobrir. Olha a sinopse desse filme, que foi um sucesso danado em 2002, porque foi o primeiro filme rodado com tecnologia tridimensional aí no cinema americano, né? A maior parte das cenas eram rodadas para serem trazidas através daqueles óculosinhos tridimensionais para você ver essa sensação de estar dentro aí do filme. Vamos lá ver a sinopse desse filme. Pandora é habitado por uma espécie de humanoides chamada de naves. Eles medem quase 3 metros de altura, possuem caudas, ossos naturalmente reforçados com fibra de carbono e pele bioluminescente, né? Marcar texto aqui, pronto.
Além disso, os naves vivem em harmonia com a natureza. Ó, já até coloquei aí mais claramente a informação que eu quero que você fique atento. Viver em harmonia da natureza é coisa do presente, do passado ou do futuro. E são considerados primitivos pelos humanos. Eles veneram a deusa da vida, chamada Eia. Os humanos não são capazes de respirar na atmosfera de Pandora, a qual é rica em dióxido de carbono, metano e amônia. Além disso, não tem como uma convivência pacífica com os naves, por não entenderem sua cultura de venerar e sentir profundamente a natureza. Ah, professor, e aí? O que de Arcade nós temos aqui nesse aspecto? É o chamado bucolismo. Ó, gente, no século XVIII, né, os Árcades trouxeram uma veneração à natureza, mas tão grande, que eles elegeram a natureza como um local perfeito, tranquilo. A forma mais harmoniosa de se viver nessa realidade do século XVIII, eles acreditavam, era em contato com a natureza. Natureza simples, pura, uma natureza extremamente agradável. Essa representação dessa ideia, que foi aproveitada aí pelo cineasta em 2002, gente, na verdade, é o que a gente chama de bucolismo. Olha aqui o termo. Ah, então quer dizer que o cinema tem um pouco de arcadismo? Só tem, gente. Ó. O bucolismo é uma forma da gente entender que essa ideia de veneração da natureza já havia sido trazida em outros momentos artísticos, tá? Vamos aqui avançar. Contexto histórico. A gente já trouxe para vocês aqui qual é o contexto histórico. 1768 no Brasil até 1836, tá? O início e o fim do movimento Arcade é relacionados a essas duas datas. Bom, mas o que é que o século, ou o que é que nós vamos concentrar? Tudo isso aqui, vou até colocar aqui um marca-texto, um vermelhinho, estaria associado ao século XVIII, tá? Então, nesse século XVIII, ou então ao setecentismo, 700 de quê, professor? De 1700, que é um momento histórico aí, é a questão da centena do século XVIII. Então, esse setecentismo, a gente vai entender mais ou menos o que é que acontece no mundo e no Brasil no século XVIII. Vamos lá, gente. Primeiro contexto histórico importante, essa gente toda reunida bem aí, ó. Os grandes autores, né, da literatura, não só autores políticos, olha quanta gente elegante, bonita e sincera aí, reunida numa sala só. Essa imagem muito interessante do século XVIII mostra o cenário propício aí às ideias sociais, de reforma, que a sociedade, aí não só europeia, mundial, vai cultivar durante, principalmente, a segunda metade do século XVIII. Tá? Então, a segunda metade do século XVIII ela é de importância porque ela vai congregar toda essa elite, que aparece aí perfeitamente representada nessa tela, principalmente ó, uma elite bem complexa, gente, porque nós vamos ter aqui ó, homens e mulheres, mais homens ainda, também não dá para ser aí a realidade de hoje, né? Mas mais homens do que mulheres, mas temos representações dos dois gêneros da sociedade. Homens e mulheres juntos, para quê? Para fuxicar? Não, professora. Para discutir, olha os papéis na mão do cidadão, lá sentadinho na frente dessa mesa, com essa toalhinha verde. Esses papéis todos, essas discussões todas, são relevantes. Por quê? Porque estão todos reunidos aí, esses homens e essas mulheres, para discutir os novos rumos que a sociedade vai precisar ter. E pela ambientação, que você consegue também enxergar dessa fotografia, né, dessa tela do século XVIII, é uma sociedade mais clara, iluminada pela razão, né?
Isso aí é uma forma que a gente vai encontrar que os modernistas vão ter, ou melhor, que os árcades, né, vão encontrar, de mostrar que no século XVIII a razão, a clareza de ideias, essa sensação de justiça passa a ser vista de uma forma muito importante e significativa. Mas por que que isso acontece, gente? Ó, há uma onda científica fomentada dentro da Europa. O iluminismo propiciou o surgimento de vários pensadores que se distanciaram dos dogmas católicos religiosos, da Igreja Católica, né? E buscaram, sobretudo, a volta da ciência como representação aí dessa sociedade, né? E aí, ó, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot e outros tantos nomes, sociólogos, filósofos do século XVIII, deístas, críticos da igreja, progressistas, homens esclarecidos, que defendem a liberdade de expressão de forma irrestrita, né? São aquilo que será o propagador dessas ideias durante o século XVIII, né? Então, esses homens, eles sempre... É engraçado, gente, eu não sei se vocês viram aí, eu estou vendo aqui as fotografias, todos eles têm os mesmos lábios, né? A gente vai observar que não era bem aquela reprodução fiel que a gente vai encontrar aqui das pessoas daquela época, né? Os narizes são parecidos, enfim, né? Parece que é todo mundo meio gêmeo aí, gente. Então, olha, essa literatura, né? Ela reflete essa sensação de esclarecimento. E a gente vai encontrar também aqui no Brasil muito dessas ideias, principalmente nessa cidade. Lá em Vila Rica, terra de Cláudio Manuel da Costa, não era a capital do Brasil no século XVIII, mas era a cidade mais rica que a sociedade possuía, tá bom? Ou que o Brasil possuía. A cidade produtora de minérios. E aí foi nessa cidade que o Cláudio Manuel da Costa, um comerciante intelectual, cara estudado, foi para a Europa, voltou formado de lá, teve conhecimento dos grandes filósofos, desses pensadores, né? Estudou em uma escola não administrada pela Igreja Católica. Quando ele volta a morar no Brasil, ele volta para desenvolver suas atividades comerciais, né? Porque ele era comerciante, e também discorrer sobre as suas atividades intelectuais. Para tanto, gente, ó, nós vamos ter a seguinte construção histórica do nosso país, tá? Vamos lá, falar sobre o que acontecia em Vila Rica. Ouro Preto é hoje, gente. Naquela época, a cidade era chamada de Vila Rica. Você já tinha pelo nome, ó, a principal atividade social dessa era gerar riquezas para Portugal, tá? E aí essa cidade, ela passa a ser, como eu disse, não a capital do nosso país, mas um dos pontos econômicos mais importantes do Brasil colônia. Era de lá que saía todo o ouro, ou passava por lá toda a mineração que o Brasil, que os portugueses tiraram do Brasil para aumentar aí as finanças de Portugal, tá? Então, para lá, rumavam novos artistas, ou melhor, agentes dessa sociedade. O próprio Cláudio Manuel da Costa era um advogado, foi um comerciante, né? Atuou em situações importantes. Tinha amigos, por exemplo, como o alferes Joaquim José da Silva Xavier, famosíssimo pelas suas práticas odontológicas, né? O Tiradentes, ele era conhecido por esse nome porque ele tinha uma habilidade odontológica de arrancar os dentes podres das pessoas na base do murro, literalmente aí. Então, olha, eram novas classes, dentistas, médicos, né? Eram advogados, comerciantes,
essas classes que trabalhavam sem o apoio, aí sem estarem ligados ao governo e trabalhando, crescendo e fazendo crescer essa sociedade. E aí a gente vai poder observar que no meio dessa cidade de Vila Rica, esses profissionais liberais, eles fundaram uma Arcádia. A gente já viu quando falou aí de Portugal, né? A Arcádia, gente, ultramarina, foi o grupo formado, ultramarina, foi o grupo formado pelos intelectuais portugueses, né? Ou pelos intelectuais brasileiros, lá na cidade de Vila Rica, onde ele se reuniu na casa do famosíssimo juiz da cidade, Tomás Antônio Gonzaga, e cada um trazia o seu texto naquela noite literária para se discutir aí como a literatura brasileira como poderia dar os seus primeiros passos e quais eram as ideias que os intelectuais, os outros homens intelectuais da cidade deveriam seguir naquele momento, tá? E aí a gente vai ver que no meio de uma baforada e outra, né, de um aí cachimbo da época ou de algum tipo de fumo da época, além de se discutir literatura, eles também começaram a discutir a política. Até porque, gente, olha, o que os caras estavam mais questionando era que cobrava-se muito e se fazia muito pouco pela cidade, né? O governo português tirava tudo e levava para Portugal e deixava aqui as pessoas dentro dessa relação meio que complicada. Foi no meio dessas Arcádias que a Inconfidência encontrou espaço. Olha, por quê? Porque quem eram os membros da Inconfidência? Eram pessoas que queriam mudanças políticas, econômicas, e eram os caras mais ricos da cidade. E quem era rico na cidade era sempre intelectual, tá? Então, a educação no Brasil da época, ela era uma educação maciçamente voltada para a elite, né? No século XVIII, a educação era elitista. E aí a gente não vai encontrar nenhum aspecto interessante. Então, gente, ó, veja, não temos como afastar da sociedade, da leitura das narrativas e também, ou melhor, dos poemas construídos pelo arcadismo, algumas características políticas, né? Não serão todos que vão se incorporar disso. Por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga cria uma obra que critica o governo da época de Vila Rica, cujo representante de Portugal era o governador Cunha de Menezes. Ele cria uma sátira ao governo de Cunha de Menezes e transforma essa sátira em uma verdadeira charada, porque era muito comum na Europa os artistas que falavam sobre, que trouxeram essa atividade neoclássica, a Arcade, fingirem nomes falsos, até porque, para evitar aquela situação de serem menosprezados pelas suas atividades, tá? Então a gente vai poder perceber aí, essas situações acontecendo. Concomitante às questões literárias, nós vamos encontrar também as questões políticas. Aí lá na obra Cartas Chilenas, o cenário que a gente vai ver não é no Chile. A gente traduz todas aquelas informações para quem, gente? Para o Brasil. É para o Brasil que a gente vai falar aqui dessa narrativa. Então, gente, a gente já tem um público leitor, já temos uma representatividade importante. Vamos falar a respeito das características desse movimento romântico, tá? As características do movimento romântico se reportam a situações importantes e necessárias, tá? Por exemplo, compreender que existiam necessidades. E uma das necessidades desses autores, é se esconder. Nós vamos observar que os pseudônimos aqui, foram importantíssimos, porque era moda na Arcádia e serviram aos inconfidentes para se escapar das perseguições aí iniciais. Professora, que tipo de nomes foram criados? Nomes como Dirceu, para o pastor de ovelhas, né?
para a Circe, que era a mulher aí também pastora. Acho que não dá para ver, não. Você não vai dar para ver nada aí, professor. Eu vou botar aqui bem em cima para que a gente possa. Ó, nomes como Disseu, é um pseudônimo adotado. Circe era uma das possibilidades quando a gente queria esconder a identidade das amadas e os poetas queriam atribuir a elas características de deusas naturais. Tem a jovem questão, ou pastora Marília. Tem o Doroteu, que também aparece como nome, pseudônimo, e outros tantos nomes falsos. Todos eles utilizados por vários poetas para identificar ou para se esconder dentro da sua identidade. Por isso é que a escola ela tem essa característica prioritária de trazer para vocês aí os nomes falsos dos autores. Bom, o arcadismo ele também pode ser chamado de neoclassicismo. Professor, o que é que representa esse neoclassicismo? Tá aí, ó, a retomada dos valores clássicos, tá? Acho que não dá para enxergar, não. Vou apagar aqui. Deixa eu botar aqui amarelão, pronto. A retomada dos valores clássicos, por isso o prefixo neo. Volta, novamente, do classicismo, tá? Que valores clássicos eram esses, professoras, para a gente poder aí se localizar? Tipo, poesia lírica, né? Poesia épica, vamos trabalhar essa representação das culturas religiosas da antiguidade clássica, como era o caso, por exemplo, dos deuses do Olimpo. Então, era para voltar mesmo esses valores e conceitos clássicos, né? Além disso, a segunda opção que ele lhe dava era cultivar o pastoralismo. Tá, gente? O pastoralismo era aquela forma de se enxergar de forma campesina a realidade mais importante e, principalmente, aquela mais satisfatória para as pessoas viverem naquele momento. Até porque o pastoralismo era, vamos dizer, amigo íntimo da simplicidade, da harmonia e do equilíbrio. Representando uma natureza bucólica, perfeita, aprazível, você estaria representando o ideal de felicidade. E por que se falar em felicidade? Porque era a hora de parar de sofrer, era a hora da gente ter uma literatura que trouxesse uma visão mais racional a respeito da realidade, tá bom? Então, a gente vai poder observar que as principais características do movimento Arcade estão relacionadas a esse conjunto de fatores. O uso de pseudônimos, a retomada de valores clássicos, a referência ao campo através do pastoralismo, do bucolismo e, de imediato, as consequências dessa vida feliz nessa localização, que é uma vida simples, mais harmoniosa e plena de equilíbrio. As pessoas alcançavam um equilíbrio tão forte, ou tinham essa ideia de equilíbrio tão forte, gente, que o perfil dos sentimentos era altamente, vamos dizer assim, tranquilos, apaziguadores, né? Pretendia-se com essa literatura trazer exatamente aí esse perfil mais calminho, né, de relacionamento amoroso. Para isso, a gente vai poder observar alguns textos que são trazidos através desse momento, tá? Bom, vamos lá. A imitação dos modelos clássicos é a retomada dos valores e dos comportamentos. É o chamado neoclassicismo, tá? Então, olha, se era o neoclassicismo, vamos trazer de volta, ó, mitologia, vamos trazer de volta o paganismo. Pagão, gente, é aquilo que não é católico. E aí a gente vai poder perceber que as culturas pagãs são várias. Tudo que não for católico, para o católico é pagão, né? Esse termo não é uma referência ao desmérito das religiões, é aquilo que não é adequado ao catolicismo. Então, eles chamam os católicos de que não é complacente com o catolicismo de pagão. Bom, o que você percebe aqui, gente? Olha esses carinhas aqui, professora.
Quem são esses menininhos safadinhos aqui que tem essas asinhas aqui? São vários gordinhos, né? Que andam aqui, ó, a fazer e a moça descrevê-los. Essas personalidades você conhece muito bem na literatura como representantes e que são dos deuses. É o deus menino, é o deus Cupido, tá? Então, o Cupido é o deusinho pequenininho que fica ali, cheio de flechinhas, como ele é filho da deusa do amor, Eros, né? Ele fica lá, teimando e jogar as flechinhas contra você. E aqui a gente consegue visualizá-lo, ó, dentro da poesia também, não é só dentro da prosa que ele vai aparecer, não, ó. Ou dentro da pintura que ele vai aparecer. O destro Cupido um dia extraiu mimosas cores de frescos lírios e rosas, de jasmins e de outras flores. O Cupido estava lá e ele resolveu tirar cores da natureza. Tirou de que natureza? Branca, rosa, jasmim, é amarelinha, né? E de outras flores, ele disse lá. Pronto. Aí, olha, para que ele quer essas flores, professora? Por fazer pensar a todos que no seu liso centro escreve um letreiro que pergunta: este espaço a quem se deve? Ele vai perguntar lá naquele letreiro quem é o espaço dessa música, tá? Ou para quem, ou melhor, quem ele deve representar nesse espaço e com as tintas que ele tirou da natureza. Com as mais delgadas penas, usa de uma ou de outra tinta. Veja que ele pega as penas delgadas, finas, delicadas, né? E ele vai usando ó, um pouquinho de uma tinta e outra de outra. Nos ângulos cobre, a 4 belezas pinta. Vênus, ai, Vênus, professor, quem é a Vênus? A deusa da perfeição, né? E aí a gente vai poder aqui, ó, ver que essa Vênus é uma referência mitológica, assim como Cupido. E se ela é uma deusa que pertence à cultura clássica, ela é pagã. Então, o fato dele citar o Cupido, Vênus, dentro da sua poesia, é uma referência ao estilo neoclássico, tá? Que viu a pintura e leu a letra engenhosa, pois por baixo é dele, eu dele cedo, desse a Marília formosa. Ele diz assim, ó, a imagem que você pintou com essas cores brancas, rosas e amarelinhas lindas que você tirou da natureza, essa imagem é da formosa Marília. Olha, veja bem que aqui eu já identifico também, vou aqui identificar também aqui, ó, a característica da presença dos termos de uso de pseudônimo, tá bom? A gente já viu aqui, ó, a aplicação correta. E aí, olha, eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardalha alheio gado, de tosco trato e expressões grosseiros, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite e as mais finas lãs que me visto. Olha um trecho da obra Marília de Disseu de Tomás Antônio Gonzaga. Não tem como a gente não localizar, gente, ó, referências ao campo. O próprio autor diz que não é algum vaqueiro. Tudo bem que ele não queira ser um simples vaqueiro, mas a gente vai poder observar que ele tem essa referenciação a esse universo pastoril, né? Aí, olha, tem o gado. Ele se considera uma pessoa simples, ele tem casa própria, tem comida boa, não é aqueles banquetes, ó. Veja que é uma comida dieta do Mediterrâneo aí, ó. Vinho, legume, fruta e azeite. Caso você não queira, tem ainda um leitinho para você tomar. E ele veste lãs, né? Ou seja, não são sedas nem tecidos mais volumosos. É um tecido feito aí dessa representação da natureza. Então, além do pastoralismo, a gente consegue localizar aqui a simplicidade. E toda vez que você diz que a natureza é perfeita, é porque ela é bucólica, tá? Então, a gente vai poder identificar essas características aí.
Há também, gente, outros termos que a gente costuma chamar de clichês árcades, né? 2 clichês que aparecem aí são o loco a menos. Professor, o que é o locus a menos? Anote aí para você não esquecer. Traduzindo, há uma expressão em latim que significa local ameno, local tranquilo. Olha aí, gente. O que é um local tranquilo? Sítios sempre, ó, bonitinhos. Para você fazer o quê? Passar tempos gostosos. E esses prados, professor, o que é prado? É aquele campo, né? Aquele campo onde brincava. Para que você vai ficar nesse campo? Brincava. Então, gente, é um local tranquilo para você brincar, para você repousar, para você ver a natureza de forma tranquila e muito eficiente, tá? Próxima. Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro. Onde é que você vai encontrar com a moça, gente? Longe da cidade. Fugere urbem é a proposição da fuga da cidade, do urbano, porque o urbano lhe causa essa insatisfação. E aqui, gente, ó, vamos fugir para a natureza, porque é lá o local da minha tranquilidade, tá bom? Então, ele estabelece aí com vocês, ó, vimos aí várias características importantes sendo trabalhadas nesses trechos de poesias de poetas árcades do Brasil, tá? A beleza da mulher brasileira é supervalorizada através de uma figura que o arcadismo constrói, a jovem Marília, né? A gente sabe que não era Marília, era Doroteia. A Doroteia era uma jovem moça do século XVIII que tem aí a corte feita pelo juiz Tomás Antônio Gonzaga, né? Hoje você teria ressalvas a esse relacionamento, até porque consta que ela tinha 14 anos e ele 44. Mas no Brasil do século XVIII existia essa aberração de você fazer logo o casamento das moças assim que a primeira menarca acontecia, que era a primeira menstruação. E aí, para evitar o falatório das pessoas, vamos transformá-la na Marília, que é a pastora, e no Tomás, que é o Dirceu, que é o amante dela, o pastor que convida ela para ser feliz lá no meio da cidade. E aí, quem é essa Marília? A mulher brasileira? Não sei. Olha, teus olhos espelham luz divina. A quem a luz do sol em vão se atreze. Então, ela tem os olhos claros, tá? Uma mulher brasileira de olho claro não é muito comum. Papoula ou rosa, delicada e fina, te cobre as faces. A face dela, ou seja, qual é o tom de pele dela? Branca, da cor da papoula. E ela ainda tem umas rosadinhas na face. Ou melhor, perdão, papoula não é branco, não. Papoula é igual a rosa. E aí a gente vai ver, é vermelho, se eu não estiver enganado. A pele dela é da cor da neve, que é branca. Branca com aí essas rosidão, esse rosáceo aqui de pessoas extremamente brancas. E os cabelos são fios de ouro. Então, gente, não é fácil encontrar uma loira branca dos olhos claros como sendo a representação da mulher brasileira. Então, a gente vai poder identificar aí essa situação meio confusa aí do nosso representante, tá? E aqui o Tomás Antônio Gonzaga, né, ele trabalha aí com várias outras características também, como a representação daquilo que seria. Bom, gente, para a gente fechar as nossas últimas observações aqui sobre a nossa aula, há de se lembrar também que a gente vai encontrar nos autores, né, aquilo que seria a participação deles na Inconfidência. Tomás Antônio Gonzaga foi preso, julgado, condenado ao degredo fora do Brasil por ser um traidor da coroa portuguesa. E olha que ele era o juiz da cidade. Cláudio Manuel da Costa também foi o primeiro a ser preso, né? Basílio da Gama sofreu horrores, as perseguições lá
do Marquês de Pombal, né? Santa Rita Durão, Manuel Inácio da Silva Alvarenga, né? Todos eles eram inconfidentes e participaram do movimento da Inconfidência Mineira. Bom, para a nossa primeira atividade, vou dar 2 minutinhos aí para você analisar esse trecho do Marília de Dirceu e poder destacar no poema as características desse evento histórico literário que a gente acabou de construir agora. 2 minutinhos, por favor. Ok, gente. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro. Acabamos de ler esse trecho, né, da obra Marília de Dirceu. Pode-se considerar que se destaca no poema o quê, gente? O racionalismo característico do barroco, o conceptismo característica do arcadismo, o cultismo característica do barroco, o teocentrismo característica do barroco, ou o pastoralismo característico do arcatismo, gente. Essa ficou, preste atenção, pessoal lá de São Pedro, ó. Não pode ser a letra B, D, por quê? Vou descartar todos aqueles que falam de barroco. O poeta Tomás Antônio Gonzaga faz parte de que movimento? Arcade. Então, ele está aqui, ó, dentro do arcadismo. O que for o arcadismo? Aí, o que ele faz? Ele faz uma referência ao conceptismo, ao jogo de ideias, ou ele está descrevendo um ambiente pastoril, gente? Veja lá, professora, ele está descrevendo um ambiente pastoril. Então, é o pastoralismo, característica do arcadismo, que você vai encontrar presente aí nesse momento estético literário. Bom, vamos para a próxima. Ainda sobre a mesma questão, gente, ó. Vamos analisar aí, ó. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato e expressões grosseiros, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, minha Marília bela, graças à minha estrela.
A análise do trecho permite observar que o eu lírico valoriza os trajes ricos da cidade, despreza a vida humilde, manifesta preocupação religiosa, valoriza os benefícios da sua vida no campo, ou apresenta a vida na cidade como a mais desejável do que a vida no campo. O que é que o pessoal lá de São Pedro, Monte Alegre, estão acompanhando aqui ao vivo as nossas aulas do canal Educação? O que é que a gente vai poder identificar? Valoriza os trajes ricos da cidade. Na cidade, você não veste lã, você veste seda, né? Tecidos. Na época, a seda era algo extremamente importante, significativo, vinha da China, do Oriente. Era coisa louca, muito cara, né? E principalmente os outros vestidos mais encorpados. Não dá para você ver, porque ele disse que eu vou vestir roupas simples, tá? Ele despreza a vida humilde? Não, pelo contrário. Ele diz que mora nessa casa, tem uma comida boa e pede graças para que ela venha aproveitar com ele esse conforto dessa vida satisfatória. Manifesta preocupação religiosa, até porque, gente, não se esqueça, os nossos autores do arcadismo não são lá muito fãs da religião católica, que era dominante na época, tá? Então, para eles, tanto faz, né? Eles não vão mencionar isso como uma importância. Eles vão trazer isso, eventualmente, dentro de uma circunstância que pode acontecer. Mas, se não acontecer, para eles está da melhor qualidade. Valoriza os benefícios da vida no campo. Olha, a vida no campo, gente. Casa própria, comida, roupa lavada. É isso que ele está te oferecendo aí, o Tomás Antônio Gonzaga, gente. E isso é um benefício? Claro que é um benefício, né? Viver no campo com a casa boa, comida boa, vestindo-se confortavelmente, aí você vai ter uma felicidade, né? Você encontra o equilíbrio, a paz, a harmonia, aquilo tudo que você deseja aí para essa proposta de vida, tá? Apresenta a vida na cidade como a mais desejável, é exatamente o contrário. Para ele viver no campo é mais importante do que viver na cidade, tá bom? Então a gente trouxe aí, olha, hoje para vocês as informações relacionadas ao arcadismo no Brasil. Trouxemos muitas características, fizemos todo o aporte histórico, trouxemos para vocês o contexto, as informações relevantes, fizemos esse apanhado inicial. Nas próximas aulas, a gente aprofunda mais, trazendo o estudo dos autores, para a gente poder compreender o que é que cada um fez e a contribuição que cada um tem aí a essa realidade. Estamos chegando ao fim da nossa aula de literatura, aqui pelo canal Educação, para os alunos da primeira série do ensino médio. Me despeço a todos, desejando a vocês uma ótima noite. Vamos ter um pequeno intervalo e logo você vai continuar acompanhando as aulas aqui pelo canal Educação. Na próxima semana, na sexta-feira, a gente reafirma a parceria aqui, a nossa parceria, a nossa presença aqui com vocês. Um abraço a todos e até mais, gente.